Você sabe o que é demência? Não. Demência, na verdade, o significado é muito amplo, né? Mas é um desarranjo mental. É quando várias partes do encéfalo entram em desarmonia. Por isso que chamam de desarranjo mental. É um termo que é feio, né? Um pouco chulo, mas é uma definição que está no dicionário. Desarranjo mental. E a demência do pugilista é chamada de Punch Drunk Syndrome. Demência pugilística, que depois de 2002, né, mudou a terminologia, começou a ser chamada de encefalopatia traumática crônica. O que acontece, na verdade, com o cérebro nesse tipo de demência? Do pugilista. pugilista? Então, imagina a gente ter a calota craniana, tá, que é o osso da cabeça. Então, suponhamos que eu esteja olhando a cabeça assim, tá? Dentro da calota craniana, a gente tem um encéfalo, né? Você já imaginou se esse encéfalo ele fosse ligado intimamente ao osso? Se esse encéfalo coubesse bonitinho dentro do osso? Qualquer movimento que fizéssemos, né, para frente, para trás, para um lado, para o outro, o encéfalo ia fazer o quê? Impactar no osso. Então a gente tem três meninges. Uma mais externa, que é a dura mater, uma intermediária, que é a aracnoide, que é em formato de teia de aranha, e um filete bem ligado ao encéfalo, que é chamado de pia mater. E dentre essas meninges existem uns espaços: espaço epidural, subdural e subaracnoide. No subaracnoide tem um líquor, que é um líquido que protege o encéfalo contra traumas e agentes, principalmente agentes infecciosos. Então o nosso cérebro, o nosso encéfalo, desculpa, ele é banhado por um líquido lateralizado que faz com que ele, né, flutue um pouquinho para não ter trauma direto na calota craniana. Essa é a proteção natural que a gente tem. E aí o que acontece na demência pugilística ou na encefalopatia traumática crônica? O ser humano não foi feito para tomar chute na cara, né? O ser humano não foi feito para tomar soco na cara. O ser humano não foi feito para bater de cabeça com cabeça, desculpa, né? Já imaginou a todo momento você ter uma força externa, traumática, batendo no osso e o seu cérebro, pum, indo e voltando, ou seja, lesão por golpe e contragolpe. Toda hora que a gente sofre uma força externa desproporcional, a gente tem o que a gente chama de chacoalhar. O cérebro, pum, ele bate e tem o retorno dele, que a gente chama de lesões por golpe e contragolpe. Agora você imagina um pugilista que treina isso, suponhamos aí 8 horas por dia, que compete e que toma pancada toda hora na cabeça e toda hora esse cérebro chacoalhado. Cérebro eu uso porque o encéfalo é dividido entre cérebro, cerebelo e tronco cefálico. Então, para as pessoas leigas, quando eu falo cérebro, eu quero dizer encéfalo, tá? Mas na verdade o termo certo é encéfalo, que engloba tudo: cérebro, cerebelo e tronco cefálico. É uma estrutura que Deus criou não para apanhar, para raciocinar, né? Ah, mas o sujeito ele está acostumado. Nenhum encéfalo é acostumado a apanhar. Mas aí então acontece só com pugilistas, só com lutadores? Não. Em 2002 começaram a perceber que essas lesões elas também afetavam jogadores de futebol americano, jogadores de futebol, inclusive o Bellini. Lembra da estátua do Bellini no Maracanã? O Bellini teve uma demência, né? De tanto ele cabecear a bola, que ele era zagueiro, ele teve uma demência traumática, crônica. Ele ficava, na época que estava demente, buscando uma bola em casa e cabeceando 30, 40 vezes em casa sozinho, como se estivesse na zaga, cabeceando a bola, né? Demenciou mesmo, né? E tem vários casos. Então não é só, pelo amor de Deus, no boxe. É no MMA, é no futebol americano e é no futebol. Quais seriam esses efeitos dessas pancadas no cérebro? Então, a gente no cérebro a gente vê vários pequenos pontos, no início da encefalopatia, vários pequenos pontos vermelhinhos, que são, né, microhemorragias. Com o passar do tempo, esses pontos pequenininhos de microhemorragias vão se somando, vão né, tendo um crescente, e aí o paciente padece, né, e tem a sequela por conta disso. Mas isso afeta alguma coisa no comportamento dele antes do final, digo, antes de estar muito grave, né? Ah, sim. No início, A encefalopatia crônica, traumática, ela pega muito duas áreas específicas do encéfalo: o lobo frontal e o lobo pré-frontal. Eles estão relacionados com a manutenção da atenção, com comportamento emocional e com estratégias comportamentais.
Se um paciente tem uma lesão numa estrutura que está relacionada com a manutenção da atenção, como é que esse paciente vai ficar? Desatento. Ele vai ter erro de processamento executivo, erro de processamento motor, e estratégias comportamentais. O sujeito pode ficar apático, agressivo, deprimido, tentar suicídio, ter comportamentos anormais dentro da sociedade, ter alteração do sono, o ciclo do sono, e demência, né, que é o desarranjo mental. E o quadro clínico seria mais ou menos esse, então? O quadro clínico é a irritabilidade, é um comportamento inadequado dentro da sociedade, alteração de sono, agressividade, muita irritação, problemas na socialização, né? O paciente começa a errar algumas tarefas, processamento executivo, disfunção visoespacial, é aquele sujeito que pode pegar o carro, bater o carro e não ter mais ou menos ideia de direção. Isso tudo está dentro do complexo da cognição e do desarranjo do lobo frontal e pré-frontal. E para a galera de casa ter um exemplo mais ou menos de como funciona, tem algum filme que mostra esse tipo de lesão? Tem um filme americano que ele tem um nome brasileiro, mas o nome brasileiro eu não me lembro. Eu me lembro do nome do filme americano que se chama Concussion, que vem de concussão. Né? Eu me lembro que existia nesse filme um patologista forense chamado Bennett Omalu. Esse Bennett Omalu era um médico patologista forense que na década de 70 descobriu um caso de encefalopatia pós-traumática num atleta da NFL. E aí deu um problema do caramba, que a NFL não queria liberar os dados desse paciente. Ele fez uma pressão danada pro Bennett Omalu, esse médico nigeriano, ele abafar o caso. Isso foi adiante até que ele conseguiu implementar, né, exames de rotina nos atletas do futebol americano e equipamentos específicos de proteção contra choque direto. E agora, já que você estava falando mesmo desses atletas e tudo mais, você sabe citar algumas celebridades que tiveram essa demência? O Bellini, Muhammad Ali, que vocês conhecem, né, que foi um grande boxer. Eu não sei se o Maguila apresentou, aí é uma boa pergunta. Você vê, eu sei do Bellini, do Muhammad Ali, não sei do Maguila. Mas o Maguila, depois eu pesquiso isso para você. Dentre outros famosos que também já tiveram, mas os nomes não foram divulgados na mídia, eu também não vou divulgar, né? Para quem é atleta dessas áreas, você teria alguma recomendação de precauções que eles possam tomar para tentar, né, evitar? Então, a precaução, qual seria a minha precaução como médico? É não tomar pancada na cabeça. Concorda comigo? É não tomar pancada, cotovelada, joelhada, né? Não bate-estaca, ou não tentar evitar de subir para cabecear a bola, mas aí também as pessoas não vão fazer mais nada, vão ficar com medo, né? O meu recado, o cérebro, o encéfalo, como vocês quiserem chamar, ele é um órgão nobre, ele é um órgão do raciocínio, da memória, do processamento executivo, do amor, né? Preservem o encéfalo. Mas se você tiver que dar uma dica, equipamentos de proteção de altíssimo nível, para poder alentecer o impacto, redução das horas de treino, né? As luvas um pouco mais resistentes à pancada. E nos jogadores de futebol, sim, aí entra uma questão, né? Como é que a gente vai proteger um meio-campista, um zagueiro, um atacante de toda hora vai usar capacete? Fica complicado, né? Então esses já são mais vulneráveis. Um atleta de MMA, eu acho sinceramente um crime. O cara tá em algumas posições e tomar chute na cara, soco na cara, cotovelada rodada. Acho que isso, né, perde um pouco o estímulo de quem vê, não querendo criticar, tá? Mesmo porque eu faço esporte, né? Eu até treino jiu-jitsu, sou faixa preta e tudo. Então, assim, menos horas de treino, equipamentos de proteção de altíssimo nível e, pelo amor de Deus, pessoal, visitas de rotina a um neuropsiquiatra. Não tem que ficar fazendo exame de controle de ressonância. É avaliar a cognição, o comportamento, o humor, o sono, né? Se algum atleta fica mais agressivo, tem agitação psicomotora, procura um médico. Se está com alteração para dormir, se está muito ansioso, se está com comportamento diferente, meio anárquico dentro da família, procura um médico.
tá com processamento executivo mais lento, tá mais bobo, que a gente brinca fazendo download, né? O cara vai pegar esse copo aqui, pô, pra que serve esse copo? Aí procura um médico que as coisas não andam bem, obviamente. E agora, só pra gente fechar de verdade, mas é só pedir pra galera se inscrever no canal, tem vídeo toda quinta. Galera, ó, canal da Clínica da Mente, se inscrevam toda quinta-feira e queria dar um grande beijo para as coisas mais lindas da minha vida que Papai do Céu me deu, o João e o Bento, tá? Papai ama muito vocês. Beijo. Um grande abraço para vocês. Boa tarde. Os.